Olá pessoal, eu sou a professora Joana Macedo e sou professora da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro e nós vamos começar nossa aula de filosofia de hoje falando sobre política. Isso mesmo, sobre política, mas a política como uma dimensão humana. E vamos também, junto com o entendimento sobre a política, compreender a noção de cidadania e como ela foi desenvolvida e pensada pelos estudos filosóficos. Quando pensamos em política, gente, qual é a primeira imagem que vem à cabeça de vocês quando eu falo em política? Normalmente, no senso comum, pensamos logo nos políticos, nos parlamentares, ou de uma forma geral pensamos no governo ou no Estado. E pode ser uma imagem positiva de ver uma política pública acontecendo, por exemplo, obras que melhoram a via pública, ou algo negativo como os casos de corrupção que vemos por aí. Mas a política mesmo é uma ideia amplamente abordada pela filosofia e tem uma história bem antiga que vem desde lá a antiguidade clássica até o mundo moderno. Então, é com esse objetivo de entender o que é política que nós vamos conversar a partir de agora. Então, o que seria a política e para que ela serve? Estamos falando sobre política e o que ela significa e para que ela serve nas nossas vidas. Então, para isso, a gente precisa entender que o termo política vem acompanhado de uma outra ideia, que é a ideia da democracia. Democracia, pela origem da palavra, vem da junção de duas outras de origem grega, que significa demos, e demos pode ser traduzido por povo, e cracia, que significa governo ou poder. Portanto, a palavra democracia significa o poder do povo ou o governo do povo e que hoje em dia podemos até falar sobre o governo da maioria. A política, a ideia de política foi primeiramente racionalizada com os sofistas e os sofistas eram os pensadores que viajavam pelas cidades promovendo discursos e debates sobre o tema de política e de democracia, entre outros. O método que eles usavam para promover esses discursos é conhecido por retórica, ou seja, com as suas habilidades da oratória, da fala, do convencimento sobre determinado assunto, e assim promoviam grandes debates e discussões sobre assuntos relacionados à política. Remetemos ao advento dessas ideias de política e de democracia, mais uma vez, à Grécia Antiga, que acompanha a história da filosofia ocidental, que, como já falamos em outros momentos das aulas, inclusive, foi o berço de grandes ideias que adotamos no mundo e que carregamos em nosso mundo até os dias de hoje. Precisamos ter em vista que essas ideias foram pensadas tendo como base a realidade do momento. Nesse sentido, os sentidos atribuídos a alguns termos podem ser modificados ao longo do tempo e podem ter se modificado ao longo do tempo também, de modo a se adaptar às demandas e aos valores de uma realidade local. No entanto, herdamos essas ideias de lá da Grécia Antiga e fomos moldando ao nosso contexto atual. Voltando à ideia de política, esse conceito está relacionado à participação do cidadão na polis, ou seja, na cidade. Aristóteles falava que o homem é um animal político, uma vez que a sua verdadeira natureza de cidadão está na participação coletiva realizada na polis. O indivíduo não vive sozinho, ele vive numa localidade, numa sociedade. Portanto, política está associada diretamente ao governo da cidade. E justamente a cidadania é exercida na polis, ao praticar o caráter republicano das deliberações e das decisões que são políticas e, portanto, públicas. O espírito republicano vem de república, ou seja, de res pública, de coisa pública. E o público significa justamente o que é de todos, como, por exemplo, a escola pública, a saúde pública e assim por diante. Portanto, a cidadania está referenciada na ideia de uma forma de poder do povo, mas também na relação do cidadão, do indivíduo, com a própria sociedade. A ideia de política e o espírito republicano que a cerca se desenvolveu no mundo moderno com a reflexão teórica de alguns pensadores, entre eles Maquiavel, Nicolau Maquiavel.
Quando se escuta a palavra Maquiavel, lembramos de um outro termo muito utilizado corriqueiramente, que é de uma pessoa maquiavélica, não é mesmo? E assumimos um sentido de algo negativo, que é malicioso, que a pessoa maquiavélica, ou com uma atitude maquiavélica, quer se dar bem, às custas das outras pessoas. Vamos entender que a conotação é bastante diferente. Existe um outro sentido por trás disso. Nicolau Maquiavel foi um filósofo político que estava preocupado em construir um governo político que fosse calcado na imagem do príncipe como um líder político. O Príncipe é o nome de um livro de Maquiavel, o livro mais famoso de Maquiavel, que é considerado por alguns autores como um grande tratado sobre a construção e a manutenção do poder, bem como a expansão do poder do líder político. Suas reflexões estão associadas à contraposição que o autor faz com os governos tiranos e com o contexto político no qual as decisões políticas, as decisões públicas, eram feitas com base nos valores morais e religiosos. Assim, a política torna-se uma atividade essencialmente humana, ou seja, essencialmente mundana, na vida real em que vivemos. O príncipe, esse líder político, deve agir pela virtude, ou seja, pela virtude. E o que seria exatamente isso? Seria uma ação humana, desenvolvida por meio da estratégia política, que na prática significa que o líder, esse príncipe, deve agir a favor dos cidadãos de modo a contornar dificuldades que são impostas pela imprevisibilidade da vida. Então, resumindo, pessoal, o príncipe deve fazer leis, e boas leis. Essa estratégia política que estamos conversando sobre o ato e a ação humana do príncipe deve ser baseado na formulação de leis. O líder não deve ficar à mercê da fortuna, ou seja, do acaso, das circunstâncias ou da sorte. O príncipe deve tomar decisões que sejam políticas. Uma das frases atribuídas a Maquiavel é: o fim justifica os meios. Você já deve ter ouvido essa frase antes em algum momento. Mas não são quaisquer meios que servem para atingir o fim. Um objetivo que para Maquiavel seria o poder ou a manutenção desse poder precisa ser mantido por meio de boas leis e por meio de leis que tenham em vista o interesse público, o interesse de todos. Nesse sentido, o líder deve agir acima dos interesses particulares. E todo o foco dessa estratégia política do príncipe deve ser baseada na sua política. E para isso, precisa fazer boas leis que sejam, mais uma vez, de interesse de todos. Se a cidadania foi pensada para ser exercida na participação coletiva da polis, como organizar toda essa participação e como se garante a efetividade da participação dos cidadãos na cidade? No mundo moderno, a cidadania é sinônimo de igualdade de direitos, e nesse sentido, a construção do pensamento político desenvolveu a ideia de contrato social. Os pensadores chamados de contratualistas teorizavam sobre a preservação da liberdade para entender a necessidade de criação de um arcabouço normativo, ou seja, de normas e de regras, que pudessem garantir a participação ordenada dos cidadãos na vida coletiva. Para entender o contrato social, os pensadores criaram um modelo teórico em contraposição a esse contrato social, que se chama estado de natureza. Vamos lá entender exatamente o que isso significa e quem são esses pensadores contratualistas. O primeiro deles se chama Thomas Hobbes. Hobbes escreveu um livro que se chama O Leviatã. E ele fala que no estado de natureza, os homens são naturalmente egoístas e competitivos. Tanto que a ele, ao Hobbes, é atribuída a frase "o homem é o lobo do homem", justamente por esse espírito egoísta e competitivo do estado de natureza. E o contrato social, que foi pensado justamente nessa imagem mitológica de Leviatã, pode ser interpretado modernamente como Estado e que concentra o monopólio da força e das leis, portanto, para garantir a paz entre os homens. Um outro pensador importante desse momento contratualista se chama John Locke. Locke escreveu um livro que se chama Dois Tratados sobre o Governo e, na sua reflexão, no estado de natureza, os indivíduos viveriam uma eterna guerra civil para defender sua liberdade e propriedade.
O contrato social para Locke, portanto, é pensado no Estado, que surge pelo consentimento emanado do povo para proteger os direitos naturais, que são a liberdade e a propriedade, mas eles são transformados em direitos positivos garantidos pelo Estado. Por último, Jean-Jacques Rousseau idealiza o estado de natureza na imagem do bom selvagem, na qual os indivíduos tenderiam a um sentimento de autopreservação. E o contrato social, para Rousseau, estaria na liberdade civil e foi legitimado em um pacto social pela igualdade entre os cidadãos. Nesse sentido, a vontade do povo estaria no cerne do contrato social rousseauiano. Portanto, a noção de cidadania se dá pela participação na sociedade, mas de forma regulada. Podemos fazer um resumo das principais ideias dos contratualistas. Thomas Hobbes, no estado de natureza, pode ser definido como o homem é o lobo do homem, e o contrato social está representado na imagem de Leviatã. John Locke fala que no estado de natureza, o homem estaria numa eterna guerra civil para sua liberdade e propriedade. E no contrato social, o Estado garante os direitos positivos da liberdade e da propriedade. Jean-Jacques Rousseau, no estado de natureza, interpreta como o bom selvagem. E o contrato social estaria representado na vontade geral. Muito bem, pessoal, estamos nos encaminhando para o final da nossa aula, mas não sem antes falarmos da experiência estética e do que significa isso exatamente. A estética vem do grego, que significa faculdade de perceber. Significa a compreensão dos sentidos. O filósofo que cunhou esse termo se chama Alexander Baumgarten, que entende a estética como o estudo da sensação, das sensações. A estética estaria no campo do sensível, no campo das sensibilidades. Aprendemos que a filosofia é uma forma de pensamento racional, não é mesmo? E se a estética é um ramo da filosofia e ela é um estudo da sensibilidade, como fica essa equação entre objetividade e subjetividade? A estética, portanto, significa a compreensão da realidade pela sensibilidade. A estética vem acompanhada da arte, e a arte está relacionada à techné, ou seja, a técnica, que por sua vez pode ser definida como toda atividade humana que é submetida a regras com vista à fabricação de alguma coisa. Às vezes pensamos que a arte está no campo da criatividade, como a expressão futebol-arte, que significa o improviso, aquele drible criativo no meio do campo. As jogadas no futebol também podem ser ensaiadas e tecnicamente pensadas para a melhor estratégia no campo, não é mesmo? Então a arte, ela pode ser fabricada, ela pode ser trabalhada. E isso contrapõe a visão que nós temos de que os talentos são só inatos, ou seja, que as pessoas nascem com eles, como aquelas pessoas que cantam brilhantemente desde pequena, ou que parecem desenhar desde sempre com uma habilidade bastante apurada. A técnica introduz um caráter objetivo e racional à experiência estética. Por isso que os sentimentos gerados por sua percepção são subjetivos. Então, pessoal, muito bem, chegamos ao final da nossa aula, abordamos muitas questões, mas que servem para pensarmos sobre o nosso mundo atual. E por isso, ficamos por aqui. Boa sorte e até mais!